Olá, meu nome é Vinícius Correia Lima, sou estudante de Engenharia Agrícola do Instituto Federal do Ceará, campus Iguatu, e aqui no Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica 2021 apresento minha pesquisa, na qual tem como título Estudos preliminares sobre a estimativa da biomassa em área de caatinga utilizando sensoriamento remoto. Essa pesquisa foi orientada pelo professor Dr. Joaquim Branco de Oliveira. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, entendendo-se por mais de 844 mil quilômetros quadrados, apresentando 9,92% do território nacional, predominantemente na região Nordeste. Apresenta grande variabilidade florística, porém o desmatamento indiscriminado para a exploração agropecuária, retirada de madeira e lenha, queimadas e manejos insustentáveis comprometem a frágil estrutura fitogeográfica do ambiente. O sensoramento remoto foi sendo incorporado às técnicas de monitoramento de matas e florestas ao longo dos anos, oferecendo soluções promissoras no âmbito ambiental, colaborando para a preservação e uso racional de recursos naturais. O sensoramento remoto utiliza dados coletados através de sensores variados, processados no tempo e espaço, para auxiliares na tomada de decisão, aumentando a eficiência no uso de insumos agrícolas. Desta forma, o atual projeto se encaixa de forma sistemática na dinâmica de operações envolvendo novas tecnologias relacionadas à aquisição de imagens de alta resolução espacial e cálculos de índices espectrais para compor o banco de dados necessários para os devidos processos envolvendo softwares de geoprocessamento, integrando o conhecimento local e o desenvolvimento ambiental regional. O objetivo dessa pesquisa é utilizar índices de vegetação e técnicas de sensoramento remoto para estimar a biomassa acima do solo de vegetação do bioma Caatinga. A pesquisa foi realizada na Bacia Experimental de Iguatu, pertencente ao IFCE Campus Iguatu, em uma microbacia de 2 hectares, caracterizada por ter vegetação de caatinga nativa, sem a interferência antrópica há mais de 30 anos. O clima da região é do tipo semiárido quente, conforme a figura 1. Para estimar a biomassa no presente estudo, foram utilizados dois índices de vegetação. O índice de vegetação da diferença normalizada, conhecido como NDVI, e o índice de diferença verde-vermelho normalizado, conhecido como NGRVI, conforme a equação 1 e 2 da tabela 1. Foram utilizados imagens do satélite Sentinel-2 em épocas distintas dos anos de 2018 e 2019, de modo a avaliar se há variação no desempenho da mensuração da biomassa, de acordo com a condição da vegetação, verde ou seca, e possibilitar a sua estimativa durante todo o ano. Para o recobrimento da área de estudos, foi necessário cenas do sensor MSI Sentinel-2. Nestas cenas, obteve imagens do mês de março de 2018 e também durante as estações no período da seca e do período chuvoso de 2019. A biomassa seca acima do solo do estrado lenhoso foi estimada pela equação 1, proposta por Sampaio e Silva, 2005, que se baseia no TAP, diâmetro do caule da altura do peito, ao qual foi medido em campo, para todos os indivíduos ocorrendo dentro das parcelas. Essa equação foi desenvolvida para estimar a biomassa aérea seca de espécies da caatinga, na região semiárida do Brasil. A relação entre os índices de vegetação calculados e a biomassa em quilogramas, estimadas com equação alométricas, foi avaliada pela correlação de Pearson. Os parâmetros da equação do modelo de regressão linear foram estimados pelo método dos minutos quadrados. Em seguida, foram estimados o coeficiente de correlação de Pearson e o coeficiente de determinação de análise de variância. Para a manipulação das imagens, utilizou o software livre QGIS 2.10.1, com a obtenção das imagens já com as correções atmosféricas. A matriz de correlação entre a variável dependente biomassa e as variáveis independentes, representadas pelo índice de vegetação do sensor,
A análise mostra que a maior correlação foi obtida com o índice de vegetação da diferença normalizada, NDVI, do ano 2018. Os valores do NDVI relacionados à vegetação variam entre 0,51 e 0,58 e, de maneira preliminar, não obtiveram boa correlação com os valores de biomassa estimados pela equação agrométrica, apresentando correlação de Pearson de 0,33. Aqui vocês estão vendo imagens do NDVI em épocas distintas, em 2018 e 2019, na qual em 2019 a gente pegou em duas épocas, no período chuvoso e no período seco. E aí a gente, só pela observação, tem como análise a diferença dessas imagens. Na pesquisa, a gente viu que tinha alguns erros e não deu resultados esperados. E aí teve algumas explicações para isso acontecer. Uma delas pode ser o erro da estimativa encontrado, pode ser decorrente do grau de precisão da aplicação da equação alométricas utilizado no presente estudo, Sampaio Silva 2005, e associado aos erros originados durante a medição das áureas amostrais e de coleta de dados feitos em diferentes ocasiões por equipes distintas. O erro das estimativas pode também ser atribuído ao procedimento de sensoramento remoto, que também inclui graus de variáveis de precisão. Os erros também podem estar relacionados ao sensor, as variáveis de temperatura, umidade, iluminação e meio, e ainda a interpretação da imagem. Pode ainda estar relacionado com o tempo entre as datas de medição em campo e a data da passagem do sensor pela área, além da menor área da parcela em relação à área do pixel. E aí eu concluo fazendo as seguintes observações. Os valores de NDVI e NGRVI relacionados à vegetação de caatinga não apresentaram correlação significativa com os valores de biomassa estimados pelas equações alométricas. Portanto, são necessários estudos adicionais que visam o aumento da precisão das estimativas, que pode ser obtidos com o aumento do número de pontos amostrais, o uso de imagens de aéreas com maior resolução espacial e o uso de outros índices de vegetação. Aqui são as referências desse projeto e os agradecimentos ao PIBIC, ao Instituto Campus Iguatu e à FUNCAP